Meus amados, a paz do Senhor Jesus mais uma vez, amém? Graças a Deus por esta hora importante, em nome do Senhor. Nós queremos trazer para vocês uma síntese concernente parousia. Quem não sabe o que é parousia, está tratando, vinculando-a à vinda do Senhor Jesus, a sua segunda vinda, a vinda de Jesus. Em São João capítulo 14, versículo 1, 2 e 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, disse ele, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito que vou-vos preparar lugar. E se eu for vos preparar lugar, versículo 3, virei outra vez para vós mesmo, para que estejais comigo. Jesus, na sua palavra, em São João capítulo 14, ele fala concernente, querido, a volta de Jesus. A volta dele é a maior presença, é a maior promessa que alguém, na verdade, pode entender. A vinda de Jesus é, na verdade, a maior promessa da igreja. Uma promessa tão especial, tão abundante, que ninguém pode, na verdade, perder. Você não pode perder a volta de Jesus. Você não pode perder esta grande promessa. Nós vemos na Escritura Sagrada que ele já veio a primeira vez. Quando a Bíblia diz que ele veio a primeira vez, é porque a Bíblia ela tem, na verdade, as circunstâncias favoráveis para isso. Primeiro, na primeira, ele veio por obra e graça do Espírito Santo. Na segunda, Jesus vem com poder e muita glória. Então você já sabe que na primeira ele veio por obra e graça do Espírito Santo. Na segunda, ele veio com poder e muita glória. Na primeira vinda, a corte celestial e os magos viram o seu nascimento. Na segunda, todo olho o verá. Na primeira, ele nasceu numa manjedoura. Na segunda, ele nasceu no coração da igreja. Na primeira, na verdade, ele veio e foi perseguido e foi ao Egito. Na segunda, ele vem para vencer, na verdade, o inimigo. Na primeira, ele veio para salvar o vil pecador. Na segunda, ele veio para julgar, sendo ele o justo juiz. Na primeira, ele veio para, na verdade, foi coberto de cuspe. Na segunda, ele virá coberto de glória. Na primeira, ele foi pisado pelos homens. Na segunda, ele vem pisar no Monte das Oliveiras. Na primeira, ele veio e foi desafiado pelo diabo. Na segunda, ele pisará na cabeça de Satanás. Na primeira, ele foi interrogado no tribunal de Pilatos. Na segunda, todas as nações se apresentarão perante o seu tribunal. Na primeira, ele veio e enfrentou a morte. Na segunda, ele destruirá a morte. Na primeira, ele veio como profeta. Na segunda, ele veio, na verdade, como um prometido das nações. Na primeira, ele veio montado em um jumento. Na segunda, ele veio montado em um cavalo branco. Na primeira, ele veio como cordeiro, mas na segunda, ele veio como leão da tribo de Judá. Na primeira, ele veio como menino, mas na segunda, ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Bendito seja o nome do Senhor. Esteja pronto e preparado. Paulo disse na carta aos Tessalonicenses: quando a trombeta tocar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Foi isso que Paulo disse. E não quero, irmãos, que sejais ignorantes concernente à vinda de Cristo, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e o ressoar da trombeta. Alarido é para as nações. Alarido fala de guerra. Alarido fala de gritos. Alarido fala de desesperos. Ele se vem com alarido, com voz de arcanjo. Voz de arcanjo é para a igreja. Voz de arcanjo, na verdade, é para Israel. Voz de arcanjo é, na verdade, para Israel. Israel vai ouvir a voz do arcanjo. E trombeta de Deus é para a igreja. A igreja ouvirá a trombeta de Cristo. Paulo disse isso quando escreveu também a sua primeira carta à igreja de Corinto, no capítulo
15, versículo 54. Tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte o teu aguilhão? Onde está a morte a tua vitória? Cristo, com certeza, vem buscar a igreja querida e a igreja amada. Você está pronto? Você está preparado para ouvir a trombeta de Deus? Você está vivendo uma vida de santificação, como está em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Seguir a paz com toda a santificação, se a qual ninguém verá o Senhor. Você está pronto para ouvir o toque da última trombeta? Você está preparado? Esteja pronto, esteja preparado. Jesus está voltando para buscar a igreja poderosa. E não seja uma igreja Laodiceia. Seja um crente Filadélfia. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus está voltando. Prepara-te, ó Israel. Amém.